Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de encorajar você a permanecer firme no Senhor, a permanecer com seus olhos voltados para o Senhor. Eu quero compartilhar com você dois textos da Palavra de Deus que se encontram no Evangelho de Mateus, que está escrito assim, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31, que nos diz: Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Versículo 33, a Bíblia diz: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O nosso Senhor Jesus Cristo estava dando para o seu povo, para os discípulos, aquelas multidões que o acompanhavam, estava transmitindo um recado para eles de que eles precisavam confiar completamente no Senhor. E é sobre isso que nós precisamos pensar nesses dias, onde estamos vivendo uma crise mundial, uma crise de fome, uma crise de guerras, uma crise de finanças, uma crise onde as pessoas estão desesperadas e amedrontadas. E eu quero falar com você porque muitas vezes nós estamos mais observando as coisas ao nosso redor do que olhando para Jesus, do que confiando na própria palavra de Jesus. E Jesus nos diz mais na frente, em Mateus no capítulo 14, os versículos 25 ao 31, nos conta a história onde Pedro, ele teve a oportunidade de andar sobre as águas e ele andou. Em um certo momento, onde Jesus estava caminhando sobre as águas, os discípulos estavam na madrugada no barco e observaram que vinha alguém e depois identificaram que era Jesus. Jesus convida Pedro e Pedro sai andando por sobre as águas. O texto nos diz que Jesus, alta madrugada, dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um grande fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus. O versículo 30 diz: mas quando reparou no vento, Pedro, com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, nós podemos observar aqui que Pedro andou sobre as águas, experimentou do milagre com Jesus enquanto ele esteve olhando para Jesus, enquanto ele esteve fitando seus olhos em Jesus. Mas no momento em que Pedro olhou para as adversidades, Pedro olhou para o vento, Pedro olhou para aquilo que estava ao seu redor, a Bíblia diz que ele teve medo, e quando ele teve medo, ele afundou. Eu quero encorajar você a olhar para Jesus nesses dias, a olharmos para a palavra de Deus e confiarmos nas suas promessas, não apenas nas notícias ruins. Queridos, as notícias ruins também, elas existem, muitas delas são verdadeiras. Nem tudo é fake news. Mas eu quero convidar você a olhar com fé para Jesus, porque só Ele é aquele que pode nos dar esperança. Então, nesse momento de crise, não olhe para os lados, porque se você olhar para os lados, você pode ficar como Pedro, com medo e afundar no meio dessa turbulência inteira. Mas Jesus, Ele diz a palavra de Deus que quando Pedro clamou ao Senhor Jesus, Jesus estendeu a sua mão e puxou Pedro de volta. Quero convidar você, durante esse tempo, estar orando pela nação brasileira, orando pela igreja brasileira e orando pelas famílias, orando pelo governo, para que o Senhor os dê sabedoria e não tenhamos medo, porque Deus está conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.